Bom dia, Paulo. Tudo bem por Bom aí? dia, Tudo tudo em paz, bem? tudo tranquilo. Você? Te agradeço bastante a tua disponibilidade de você estar aqui com a gente hoje, contando um pouco da sua grande experiência como mentor, né? E como mentor e falando de mentoria também, de um modo geral, né? Que é de longa data, né, Paulo? Tenho acompanhado seus trabalhos, então, muitos seus cursos, é muito interessante. Então, agradeço muito o seu tempo, a sua Eu que disponibilidade. agradeço. E tenho certeza que vai ajudar, vai contribuir muito para as pessoas que vão nos ouvir daqui a pouco, tá bom? Então, gente, eu estou aqui com o Paulo Ehrlich. E Perfeito. Paulo é consultor, é facilitador, ele é mentor de executivos e ele é formador de mentores na própria empresa, né? Que é a Ehrlich Pessoas e Organizações. E o Paulo é um pesquisador já de longa data na área de mentoring, né? E atualmente não, já há algum tempo ele divide a estadia dele entre Brasil e Portugal. Metade do ano ele fica em Portugal, metade do ano ele fica aqui no Brasil e ele vai trocando aí as atividades, né? Nos dois países, tocando as atividades nos dois países, né? Muito bem, Paulo. E a gente vai então falar hoje um pouco, alguma coisa mais ampla, né, sobre mentoria, sobre ser mentor, sobre como ser um líder mentor, né? E como a pessoa pode aproveitar, como o executivo pode aproveitar a mentoria em benefício próprio, né? Com Muito certeza. bem. Quer se apresentar, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Bom, eu sou uma pessoa hoje inteiramente dedicada ao mentoring e à aplicação do mentoring também na liderança. Eu já fui empresário, executivo durante 25 anos. Eu passei em várias áreas, mas principalmente educação, marketing e saúde. Mas assim, tive muitas experiências, tudo foi muito diversificado, fui líder em várias situações. E eu sou, digamos assim, uma prova para mim mesmo, né, de que você pode, a qualquer época da sua vida, definir uma mudança de carreira. Porque eu, assim, tive muito sucesso, né, na minha vida, na minha carreira profissional. Tive um grande fracasso, mas recuperei e o saldo é muito positivo. Mas só com mais de 50 anos é que eu descobri exatamente o que é que eu queria fazer a vida inteira e não sabia como se chamava, não sabia o que era. Então, É. quando eu parei, né, com os estudos de mentoring, aquilo, sabe, dá aquele momento de identificação, aquela energia. Você olha aquilo e diz, puxa, é isso que eu queria fazer a vida inteira, eu não sabia que existia estudo sobre isso. Muito. Então, para mim, representou isso. Foi mais uma mudança. Creio que talvez seja a última, né? Porque isso me encanta de tal maneira que a cada dia a gente vai criando dentro da própria seara, do próprio contexto do mentor, a gente vai criando coisas novas. É um mundo sem fim, né? E é muito bom porque a gente ajuda as pessoas a crescerem, né? Baseado naquilo que você acumulou na vida, né? De saber, de experiência. Isso deixa a gente muito realizado. Perfeito. Então, você aproveitou, na verdade, todo o conhecimento que você já tinha, porque eu sei que você foi diretor de várias empresas, né? Passou pela diretoria, não, você foi diretor de várias empresas. Então, você acumulou essa experiência toda e aí juntou, se descobriu realmente como mentor, né? Mas eu vejo muito que as duas coisas estão meio alinhadas, né? Então, vamos lá. Que é ser um mentor, Paulo? Seu mentor é construir um relacionamento, e em cima desse relacionamento você estabelecer um processo de contribuição para o desenvolvimento do outro. Isso serve para qualquer atividade, né, na vida em geral e na vida profissional. Quando eu falo atividade, não quer dizer que é uma coisa para a qual você teve que ir para a faculdade e tirar um diploma, não. Você pode ter um mentor em engenharia, arquitetura, medicina, direito, enfermagem, biblioteconomia e tal. Você pode ter um mentor em serralheria, em pintura, em arte, em poesia. Então, a pessoa pode ser mentor em qualquer área, né? Ou seja, no processo de mentoring, alguém que acumulou o que eu chamo de bagagem, ou seja, um saber e uma experiência em alguma área de atividade, e
quer compartilhar isso com o outro se aproxima do mentor, passa a receber, né, ter a sorte desse compartilhamento e se desenvolve, né, baseado no conhecimento do mentor, na capacidade que o mentor tem também de orientar, de aconselhar. Então, o mentor é um processo de desenvolvimento em que uma pessoa que tem uma bagagem, um conhecimento, um saber, ele influencia o crescimento de outra pessoa. E esse crescimento se dá principalmente na área do conhecimento, daquele conhecimento que o mentor tem. Mas também o mentor provoca efeitos colaterais muito bons. São, por exemplo, quem tem um mentor se sente mais seguro para realizar as coisas. Então, o mentor dá mais segurança emocional para as pessoas fazerem as coisas. E, em alguns casos, o mentor também ajuda o indivíduo a se inserir em determinados ambientes através do mentor. Ambientes nos quais a pessoa, o mentorado, teria dificuldade de se incluir. Mas o principal é a transferência de conhecimento. Tá. Então, uma pessoa ela pode ter vários tipos de mentores na vida dela. E, aliás, a vida inteira a gente tem mentor. É que a gente não liga uma coisa com a outra. Desde que nasce, nossos mentores naturais são nossos pais, né? Então, assim, claro que isso não acontece 100% das vezes, infelizmente, mas nossos mentores naturais são os nossos pais, né, que acumularam, mesmo que sejam jovens, eles têm mais experiência do que nós que acabamos de nascer. Então, essa questão tem mais experiência que o outro é uma questão muito relativa. Tá? Não precisa ser o sabichão, não, aquele cara que sabe 100% das coisas. Até porque não existe ninguém que saiba 100% de tudo. Exatamente. Que haja uma diferença para poder haver essa passagem. Então, nós podemos ter vários mentores no mesmo momento da vida, cada pessoa nos mentora numa área, e podemos acumular mentores ao longo da vida. Isso se chama, no estudo de mentoring, de rede de desenvolvimento ou constelação de desenvolvimento. Perfeito. Muito bem. E todo mundo pode ser mentor? Vamos pegar aqui o exemplo de um executivo, tá? Se ele for líder, né? Se ele ocupar uma posição gerencial e tudo mais, como é que ele pode desenvolver esse lado da mentoria? Dele ser líder, dele ser mentor da equipe dele? Você fez uma única pergunta, mas tem 2 ou 3 aspectos para responder. Né? Primeiro, nem todo mundo pode ser mentor. Primeiro, tem que ter uma bagagem para compartilhar. Ok. Então, se a pessoa chegou a um ponto de ser um executivo contratado, ele deve ter essa bagagem, provavelmente. Segundo, tem que ser uma pessoa que goste de passar o que sabe. Mas não que goste por vaidade. Ele tem que gostar porque ele tem satisfação em ver as pessoas crescerem com essa iniciativa. Ou seja, eu compartilho o que sei com outra pessoa e vibro por ver essa pessoa crescer. Não é? Então, já vê que nem todo mundo pode ser. Às vezes você encontra alguns craques, né, alguns campeões numa determinada área, mas eles não querem passar para ninguém, porque tem medo de perder aquela posição. Tem medo de que alguém passe a perna nele, como se diz popularmente. Né? Então, o mentor precisa ter a bagagem de conhecimento e experiência, precisa gostar de compartilhar, precisa gostar de gente, porque você vibra quando vê aquela pessoa, né, crescer pelo fato de você fazer isso, e precisa de um ingrediente muito simples, mas que é problemático, que é tempo. Né? Então, com esses ingredientes básicos, a pessoa pode ser mentor. Então, você vê que, pelo que eu falei, desses 4 componentes aí, se não tem tempo, pode ser muito bom, mas não pode ser mentor. Se não gosta de ver a pessoa crescer e tem medo de ver o outro crescer, sente-se ameaçado, não pode ser mentor. Transferindo isso agora para a liderança, é a mesma coisa. Quando uma pessoa, quando um executivo ele é líder e é líder mentor, isso é uma coisa raríssima nas nossas organizações e elas não sabem que estão perdendo por não desenvolverem líderes de mentores. Porque o líder mentor, ele compartilha o que sabe e não tem receio algum de compartilhar com todos os membros da sua equipe aquilo que sabe. Ele gosta de gente, ele tem aceitação. Em mentoring nós chamamos isso de aceitação, é acolhimento pelas pessoas. Não é? Ele é um orientador e um conselheiro das pessoas. Ele tem paciência de escutar as pessoas. Imagina, escuta é uma coisa que falta muito na nossa liderança hoje em dia. Perfeito. Falta em todo canto, inclusive em casa. Né? Escuta é uma questão fundamental, porque como é que você pode ser um bom conselheiro se você não escuta? Vai dar o quê? Fórmulas prontas para a pessoa? Fórmulas prontas não desenvolvem ninguém. As pessoas se desenvolvem à base de insights. Então, um líder mentor ele deve ter muita paciência, né? Ou pelo menos uma paciência básica para escutar atentamente
o seu liderado, entender qual é o problema e saber qual é o melhor caminho para aconselhá-lo a alcançar soluções para os problemas que o liderado traz. O líder mentor, ele não tem medo de perder a posição dele, ele desenvolve as pessoas de sua equipe e desenvolve a tal ponto que, se um dia ele sai, já tem gente preparada para ocupar o lugar dele, né? Ele não vai sair necessariamente porque vai perder o cargo para um liderado. Ele sai porque o líder mentor, ele é tão positivo para a equipe que a equipe responde de uma maneira muito, muito ativa, querendo dar resultados para que aquele líder fique ali com ele. Mas chega um ponto que o líder tem tanto sucesso que o natural nas organizações é que ele suba. Mas aí ele já preparou a equipe de tal maneira que existem sucessores lá dentro. Então isso não quebra, né, o processo da equipe. Cria-se um ciclo virtuoso, né? Chama o ciclo virtuoso do líder mentor. O líder trata as pessoas como gente, não é um líder efetivo, humanizado, não é o líder bonzinho, isso é muito importante dizer, aquele líder bonzinho, molezinho, que aceita tudo de forma alguma. Existem metas, existem coisas a cumprir, mas ele trata com humanidade as pessoas, né? Então as pessoas adoram isso e por isso respondem, tendo orgulho daquele líder, respondem dando tudo de si para que tudo lhe dê certo. Resultado, a equipe alcança, né, as metas, supera e tal, e o líder continua agindo daquela maneira, porque sabe que assim o ciclo positivo se fecha. Isso só se quebra quando o líder sai, por alguma razão, ou por uma proposta maior fora, ou porque foi promovido na empresa e tal, mas as pessoas lá dentro, algumas delas já devem estar preparadas por ele mesmo para assumir a posição dele. Isso é raro nas nossas organizações, muito raro. No mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? Eu ia te falar, isso é muito raro da gente ver. Eu atendo muitos profissionais, muitos executivos em mentoria, e eu vejo que isso é uma coisa muito rara, deles terem essa atenção para saber até como desenvolver a equipe, né? Porque você falou coisas importantes. Ele tem que saber ouvir, isso é um problema seríssimo hoje em dia. As pessoas... O problema de liderança, a paciência para ouvir. Não tem. E eu vejo que isso está ligado à pseudo falta de tempo que eles dizem não ter, né? Então, eu não tenho tempo, então eu prefiro fazer do que ter paciência para ouvir, e com isso ele não desenvolve a equipe, né? Exato. Então, na medida que ele diz assim, faz assim, então. Aí, o que é que ele fez? Ele resolveu o problema de imediato e construiu um grande problema de médio e longo prazo, porque as pessoas ficam sem oportunidade de desenvolver a solução, ou seja, elas não desenvolvem raciocínios, não têm insights, elas se viciam em pedir a solução ao líder, ficam todo o tempo batendo a porta do líder para procurar saber qual é a solução. Inclusive, tem muito medo de arriscar a solução, porque quando erram, o líder critica, né? Não dá oportunidade para o erro, e o líder mentor admite o erro como uma oportunidade de aprendizagem. E, com tudo isso, se cria aquele clima que é tradicional nas nossas organizações. E aí, o que, é que o líder vai dizer? Aquela frase famosíssima: não tenho tempo de ser estratégico, porque todo o tempo sou operacional. Claro, você é operacional porque você não permite que a sua equipe se desenvolva. É mais fácil, né, Paulo? É mais fácil executar do que ter tempo para pensar, né? Pois é. Ele já tem a fórmula. E quantas vezes se perde a oportunidade das soluções serem melhoradas, aperfeiçoadas por ideias dos liderados? Aquela solução que o líder deu resolve, mas às vezes poderia haver soluções bem melhores. É verdade. E aí, juntando isso, todas as competências que uma pessoa tem que, um líder tem que ter para ele ser um mentor, tem também um preparo, né, Paulo? Ele também tem que se preparar para ser um mentor, por mais competências boas que ele tenha desenvolvidas, mas existe um preparo para ser um mentor qualificado, vamos dizer assim, não é? Não necessariamente ser um mentor que vai usar isso como uma profissão, mas para ele aplicar na equipe dele, não é? A pessoa pode se tornar um mentor profissional, mas pode aproveitar o que aprende sobre mentoring para usar na organização. Pode ser como líder, pode ser como colega de outros, ajudando pessoas sem ter nenhuma distinção hierárquica. Então, bem, na liderança, a pessoa, obviamente, tem que ter um conhecimento técnico, né? Assim, pelo menos nas organizações, em geral, isso acontece. No mundo político, nem tanto. Mas nas organizações, você quer um mentor que tenha
competência técnica. Mas o grande problema é que as pessoas chegam àquelas posições com competência técnica, mas em termos comportamentais eles são fracos, não estão preparados para liderar, principalmente no estilo de lideramento. Isso aconteceu na minha vida. Hoje eu falo disso, eu ensino isso, mas eu, quando comecei a liderar, tinha 20 anos, eu era completamente inseguro. Né? O que eu fazia? Eu vestia uma máscara de autoridade, então manda quem pode, obedece quem tem juízo, estilo como que é o que graça na imensa maioria dos nossos casos de liderança. Né? Então, só com o tempo que a própria vida foi me ensinando porque meus valores eram muito positivos. A minha insegurança é quem colocava a máscara de autoridade. Então, houve um momento que meus valores falaram mais alto, eu passei a tratar as pessoas. Não foi assim do dia para a noite, claro, houve fatos que provocaram isso. Eu passei a tratar os liderados de uma maneira, digamos, humanizada. Né? E aí tudo foi mudando na minha vida em termos de liderança. E os resultados da organização também foram mudando tremendamente. E a partir de um ponto você conseguiu o que queria da equipe. Era só dizer o que era preciso fazer, que eles próprios se viravam, se resolviam, porque eles queriam dar orgulho a você, em resposta à forma como você os tratava e como você os desenvolvia. Muito bem. E isso tudo assim, isso eu não fiz curso nenhum para isso, surgiu espontaneamente em mim, por conta de valores muito fortes que eu tinha. Mas, assim, as pessoas podem se preparar, porque comportamento se aprende. Sim. Comportamento também se aprende. Então, os executivos que passam por mim, quando as empresas me pedem para fazer um trabalho com o executivo, a empresa já sabe que eu vou fazer um trabalho de liderança mentora. Na minha proposta, já explico isso. Então, primeiro de tudo, eu dou uma pequena aula para o executivo, ensinando o que é um líder mentor, como se comporta um líder mentor, o que caracteriza, né? O que caracteriza as atitudes e os comportamentos do líder mentor. E a gente procura perceber o que é que a equipe pensa sobre ele. E o trabalho é feito em cima desse gap. Né? Ou seja, o líder mentor trabalha assim, você acha que é assim, mas há uma terceira opinião aqui que para mim é mais importante, é o que é que sua equipe acha de você. Então, de tudo isso que nós temos aqui, como deve ser um líder mentor, o que você pensa sobre o seu estilo de liderança e o que é que sua equipe pensa do seu estilo de liderança. Então, construir um plano de desenvolvimento de liderança para você, baseado nisso? Então, muitas vezes ele tem que mudar comportamento, o que não é fácil. Né? Pessoas que agiram duramente, né? Durante toda a sua relação com a equipe, quando começam a mudar, começam a sorrir, começam a elogiar e tal, a equipe acha estranhíssimo. Né? Acho que o cara ficou pirado, ou então que ele está querendo alguma coisa. É tão bonzinho, o que é que ele quer agora? Da mesma forma como um comportamento para ser aprendido, para ser apreendido, ou seja, para virar um hábito, né? Esse comportamento tem que ser praticado muitas vezes, ou seja, até ele se tornar automático para você. Na equipe também, ela tem que verificar que você está praticando aquele novo comportamento N vezes, até que ela entenda que você realmente mudou. São os dois. O comportamento se aprende como se aprende da bicicleta, né? Ou seja, você no começo cai, quebra a perna, arranha-se e tal, mas com o tempo você faz aquilo automaticamente. Perfeito. E você tem... dá para a gente ter na sua opinião, dá para ter uma previsão, assim, de quanto tempo uma pessoa que está realmente afim leva para mudar um comportamento? Olha, eu entendo que a mudança de comportamento, isso na prática, há algumas teorias, principalmente comportamentos ligados à saúde, há teorias como a de Prochaska, vários estágios da mudança e tal. Mas, na prática, os comportamentos, eu tenho visto, ao longo de vários anos, a conquista ser feita ao longo de 6 meses. Alguns comportamentos são mais fáceis, outros menos. Tá? A escuta, por exemplo, o treinamento da escuta, quem não tem nenhuma prática de escutar, demora um pouco, porque eu digo sempre, para você mudar o comportamento, o interessante é você conversar com o seu vigilante interior, como se fosse um anjo da guarda que está dentro da sua cabeça, e pedir a ele, fica vigiando aqui o tempo todo para ver como é que eu faço. Quando me desviar do correto, você fala aqui comigo. Isso funciona. Funciona. Né? Funciona. Tem um diabo também que perturba aqui. Não precisa escutar, não, tal. Mas você constrói uma relação com o seu anjo aqui para fazer com que a sua evolução seja mais ativa, mais frequente do que o que o diabinho está dizendo aqui. É um autocontrole, na verdade, né, que eu estou falando, que nesse autocontrole eu estou apelando para o meu anjo interior, meu vigilante interior. Eu uso isso.
os executivos. E aí, o que você tem que fazer? Tem que ir para a prática. No início, não é fácil. Por exemplo, eu tive uma executiva, e o grande problema dela era o elogio. Então, a equipe reclamava que se dedicava demais, fazia as coisas assim, com perfeição, e ela, ok. Nem elogiava, né? E a equipe se frustrava, toda a avaliação dela vinha isso. E ela dizia o seguinte: você quer que eu faça o quê? Assim, que legal, obrigado, que belo trabalho. Gostei, pessoal. Eram só mulheres na equipe. Gostei, meninas, que maravilha e tal. Mas dizer isso não é obrigação dela fazer perfeito. Ela disse, gosta quando você recebe elogio do superior, né? Ah, gosto. E por que eles fazem? Ah, eles me parabenizam. Então, é a mesma coisa. Repassa isso. Então, na primeira, segunda semana, ela teve uma dificuldade imensa. Ela voltava para mim assim, frustrada, triste. Não consegui. Por quê? Porque me dá uma trava na hora, eu sou frio, eu fico nervosa e tal. Olha, até onde eu posso ajudar você, porque eu não sou psicoterapeuta, até onde eu posso ajudar você, eu digo, insista, insista, force, vá, diga um dia parabéns, só essa palavra, são 3 sílabas, parabéns. Faça isso. Até que um dia ela chegou lá, um sorriso largo, assim, consegui. O que é que você falou? Disse, parabéns. Eu disse, como é que foi a reação lá da sua liderada? Vai lá, olhou para mim assustada. É lógico, né? Você nunca elogiou nada, nunca parabenizou. Tempos depois, né, o trabalho já tinha acabado e tal, eu perguntei para ela, e aí, como é que está lá o elogio? Ela disse, eu tenho que tomar cuidado, acho que estou elogiando demais. É a prática, entendeu? Porque você começa a se sentir bem quando os outros passam a dar um retorno positivo a você em termos. O olhar fica mais agradecido, terno, as pessoas sorriem mais para você. Isso faz muito bem. Então, essa é a grande recompensa. E fora o desempenho da equipe que aumenta. Claro. E isso é uma coisa gradativa, né? Como você colocou. É uma mudança gradativa. Na verdade, é um processo, né? Entendeu? De treino e de insistir realmente com aquilo, né? De Vai ter... desde a situação inicial, que é a pessoa negar que precisa aquilo, negar que precisa aquela mudança, até assim, uma manutenção praticamente eterna do nosso comportamento. Né? Então, são vários estágios que a pessoa passa. Por isso que a ferramenta de assessment, ela é fundamental no processo, né? Eu vejo. Ele Porque vê a verdade. Para mim, a verdade é o que os liderados pensam do líder. porque eu costumo dizer assim, o que a gente pensa da gente nunca é igual o que a equipe pensa da gente. Então, a gente precisa desse casamento, né, de saber, eu me vejo assim, mas eu não estou sendo visto assim. E é aí que começa o processo de mudança. E isso choca um pouco, às vezes, para muitas pessoas, né? Principalmente para os executivos de modo geral. Né? Como é que você vê isso? É um choque muito grande? Foca porque eles vão ter que sair da zona de conforto deles, vão ter que mudar a maneira de ser. Então, isso é muito pesado para muita gente. Mas espera aí, eu estou tendo resultado até hoje. Olha onde eu cheguei. Eu sou executivo tal, da posição tal. Puxa, se você fosse há muito tempo de outra forma, provavelmente você teria chegado muito mais além e com muito menos estresse, porque o executivo comando e controle, ele joga o estresse para a equipe, mas ele próprio se estressa também, entendeu? Ele próprio se estressa porque a equipe erra mais, a equipe contribui menos, a equipe cria menos e tal. Imagina uma equipe onde as pessoas criam, quando as pessoas já, em vez de chegarem com problema, já chegam com a solução e tal. Imagina o nível de estresse desses executivos. Então, o executivo comando e controle, ele alimenta o próprio estresse, de uma forma que ele trata as pessoas. Os que já são, assim, estereotipados mesmo, eles criam isso, né? O cara é mau. O executivo, assim, não vai trabalhar com ele, é um robô trabalhar com aquele cara, então, e parece até que ele tem um orgulho de ser o durão. Então, isso é ultrapassado, completamente ultrapassado. No entanto, há uma minoria de líderes já entendeu que há um caminho para melhorar. Ele pode ser treinado para isso. Desde que queira mudar. Também você não vai mudar ninguém que não quer mudar. É verdade. E essa forma, essa cultura que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, né? Essa cultura do líder mandão, durão, ela ainda persiste. Infelizmente, ela ainda persiste na maioria das organizações, né? Essa maioria, 90 e tal %. Eu nunca vi estatística, mas eu aposto nisso.
porque eu vivo pelas empresas e vejo os problemas que, né, a gente tem contato e vê quais são os problemas. Eu recebo o executivo, assim, também ele... Como essa menina que falou, por que eu tenho que ser assim? Porque você vai ter melhores resultados para você, para a sua vida, para a sua equipe, para o seu negócio. Perfeito. Uhum. Ô Paulo, e assim, olha, o que sem levar para o lado da liderança, porque na verdade eu vejo assim, que líder a gente tem que ser da vida da gente mesmo, né? Não preciso ter equipe para eu ser líder, né? Em qualquer momento, numa situação de trabalhar com projetos, numa situação de eu ser membro de uma equipe, eu preciso sempre desenvolver esse lado, né? Da liderança, mesmo que eu não tenha subordinados. Mas eu vejo um outro lado assim, aonde o mentoring, ele contribui para uma pessoa no desenvolvimento da carreira dele, nem que ele não queira ser líder, para ele construir a carreira ou fazer uma transição de carreira, que eu vejo que acontece muito isso lá por volta dos seus 40 anos, as pessoas dão um clique na cabeça das pessoas, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, o quanto uma mentoria, ele ser submetido a um processo de mentoria, ajuda nessa transformação toda. Como é que é a sua experiência nesse lado? O processo, ou seja, de que maneira o mentor pode ajudar uma pessoa a progredir na carreira ou a superar obstáculos de carreira ou dramas de carreira. Veja, eu acho o seguinte, um mentor de carreira, ele pode entender até de algumas técnicas de carreira, mas é muito bom que ele tenha tido já uma carreira, né? E uma carreira, de certa maneira, diversificada, ou uma carreira em que ele assistiu a várias mudanças. Ele pode até não ter passado por várias mudanças, mas ele assistiu e até informalmente ajudou várias mudanças. Então, ele tem essa experiência não só de si, mas dos outros. Então, isso aí, a maneira básica é a seguinte. Veja, como eu falei no início, mentor em relacionamento. E um relacionamento que tem que ser completamente aberto, sincero, transparente. As pessoas não estão acostumadas a isso. A uma relação completamente aberta. Quando eu começo com o mentorado, eu assino com ele um documento que nós chamamos Acordo de Mentor. É um acordo relacional, não é um contrato de prestação de serviços, que é uma outra peça. O acordo de mentor é um acordo relacional. Quando é que eu vou me relacionar com você? O que é que eu gostaria que você fizesse? De que maneira eu gostaria que você se comportasse? E não só eu digo sobre ele, mas ele escreve sobre mim também. Tem lá um negócio lá com um documento com os 15, 16 itens. E nisso a gente faz uma combinação de que aqui tudo vai ser absolutamente transparente. Aqui você tem que obrigatoriamente colocar a sua verdade. O que você sente, você pensa e assim por diante. Tá? Então, dessa maneira, a gente começa a construir um nível de confiança com as pessoas e dá uma liberdade de você dizer aquilo que você acha que pensa e cobrar da pessoa, tá entendendo? Porque ela assumiu o compromisso lá, cobrar da pessoa a verdade dela. Então, dessa maneira, eu já recebi, por exemplo, engenheiros que tinham uma imensa vocação para RH, por exemplo, né? E mantinham isso assim, escondido dentro de si, como se fosse uma vergonha ou um absurdo, né, que o engenheiro se tornasse um RH. Eu já recebi uma advogada cujo grande sonho era ser uma ceramista, trabalhar com arte em cerâmica. Então, por que não? Mas isso é um absurdo. O que é que a sociedade pensa de mim? Não importa, a vida é sua, a felicidade tem que ser sua. Por que sofrer? Pois é. Entendeu? Eu já recebi uma RH com 50 anos de idade me dizendo, Paulo, eu não aguento mais isso, eu quero mudar completamente minha vida. Entendeu? Então, assim, a gente pode ajudar. A primeira coisa que se faz para ajudar qualquer pessoa, em qualquer carreira, é fazer com que ela exprima a sua verdade. Exprima a sua verdade. E aquela verdade está ali escondida desde, talvez, da juventude, desde a época de decidir o que é que eu vou estudar na faculdade, aquele absurdo de decidir o que é que eu vou ser para sempre. A sociedade tem uns enquadramentos terríveis. Né? O que é que eu vou ser para sempre? Né? Não existe para sempre nada. Então, assim, tira isso da cabeça. Então, assim, eu incentivo muito nesse sentido. Mas, assim, no mentoring, você tem uma coisa muito boa que você faz, é que você dá os exemplos da sua vida.
E eu tenho uma carreira completamente diversificada, entendeu? Eu já trabalhei em área pública, privada, já trabalhei em prestação de serviço, já trabalhei em comércio, que foi a minha pior experiência. Eu não gosto da área de comércio, para mim, não gosto de vender. Já trabalhei em área industrial. E eu começo a contar a minha vida. Quando eu mostro a pessoa que eu fui 5, 6, 7 coisas diferentes ao longo da minha vida, diferentes mesmo umas das outras, até eu conseguir encontrar aquilo que era o meu sonho, e me caiu até por acaso, o mentor caiu na minha mão por acaso. Fui fazer um mestrado e a pessoa que me escolheu da orientação, ela era a pessoa que tinha trazido o mentor para os estudos acadêmicos do Brasil. Bom, ali encaixou tudo e eu descobri assim. Então, eu mostro para o cliente, para o mentorado, e a qualquer momento você pode mudar, e eu dou o meu próprio exemplo. Né? Eu digo assim, e também digo, eu não sou o único no mundo que passou por isso. Quantas pessoas passaram por várias mudanças, né, na vida, em termos de carreira, é um momento que se sentiram satisfeitos. Então, isso é possível. E as pessoas se sentem enquadradas pelo que a sociedade impinge. Né? Imagina uma pessoa com 17 anos decidir o que vai ser para a vida inteira. Quem tem maturidade para isso? Ninguém. Raras pessoas se sentem satisfeitas profissionalmente depois de tantos anos com a escolha que foi feita lá atrás. Elas se sentem acomodadas, isso sim. Que acham que não podem mudar. Tá? Então, o mentor de carreira, ele faz você enxergar essa verdade. Que, na verdade, de fato, é a simplicidade das coisas. Não é complicar, é tirar as amarras sociais, tirar tudo que disseram que tem de ser, tem de ser. Então ajuda você com uma boa conversa, né, com um bom aconselhamento a ver isso. Há técnicas também, claro, né? Há alguns instrumentos que você usa para a pessoa se orientar melhor, porque tem gente completamente perdida, aqui, sabe? Eu sei o que eu não quero, mas não sei o que quero. Grande parte é assim. Não sei ainda o que eu quero. Então a gente ajuda com algumas ferramentas, e aí então, tem que se preparar estudando ferramentas. Ou ele se preparou também estudando orientação profissional. Pode agregar também estudo de orientação profissional. Ajudar, né? Pessoas em geral, não só executivos. Pode ajudar pessoas em geral a enxergarem aquilo que querem. Né? E quando descobre, é uma felicidade sem fim, né? Não é uma luz, né? Assim, uma coisa assim, uma iluminação mesmo. Né? É verdade. A pessoa fica... Puxa vida, como é que eu levei tanto tempo até descobrir isso? Pois é, tem que ir amadurecendo, né? Então, na proporção que você vai amadurecendo, você vai se libertando, você vai tendo mais coragem para se libertar das amarras sociais. Né? Que disseram que você tem que ser. Não dá ouvido, né? Para tudo que a pessoa pode ouvir, que vai ouvir muito. Eu, por exemplo, quando eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava, que eu tinha um alto cargo, um altíssimo salário, para eu me dedicar às coisas que eu realmente tinha em mente, nossa, você é uma louca, eu fui taxada como louca. Como é que você abandona a tua posição? Como é que você abandona o teu salário? Só que chega uma hora na vida que você quer ir atrás dos seus sonhos, né? E eu vejo que isso não tem preço, né, Paulo? Não tem, e eu passei várias vezes por isso. Eu fui chamado de louco várias vezes. Eu também. Abandona isso, que é muito sucesso. Eu não me sinto mais realizado com isso. Já cumpri minha missão aqui. Você vai fazer isso? Ainda não sei, vou decidir. Muito bem, Paulo. Aí terminei, houve uma vez em que eu apanhei muito da vida, porque eu tomei a decisão completamente errada. Fui ao fundo do poço, mas depois, quando eu escolhi o que queria, naquela época, eu voltei a ter sucesso. Show. Paula, a gente está se encaminhando aqui para o final, que eu vejo assim, olha, nós temos uma imensidão de assuntos para conversar, mas eu vejo que a gente poderia ir parando por aqui, e se você topar numa outra conversa que a gente pode ter mais para frente, um pouquinho, focar de novo em alguma coisa bastante específica, que eu acho que vai ajudar esses profissionais. De repente, até você contar do curso que você dá, né, que você ministra sobre o líder mentor, eu acho que a gente pode ir focando em trechos mais curtos sempre, mas a gente ir focando algumas coisas, né? E para a gente encerrar aqui, dá uma palavra aí para esse povo todo que vai ouvir a gente. O que você diria para eles?
Bom, mentoring ou mentoria, né, é uma coisa ainda bem desconhecida, né, no Brasil. Nos Estados Unidos isso faz parte da cultura, Faz. mas para nós isso ainda é muito desconhecido. Então procurem entender sobre isso, procurem ler um pouco sobre isso. No meu site é erlich, erlich.com.br. Eu vou deixar escrito no vídeo. Uhum. Tá. Então, vocês podem encontrar muito material. Podem acessar também o meu canal Erlich no YouTube. Tem dezenas de vídeos. Existe um curso gratuito de iniciação ao mentoring, que eu coloquei na plataforma Udemy, UDEMY. Então, o curso se chama Iniciação ao Mentoring. Então, você pode ir lá, é rapidíssimo que você faz esse curso, e aí você tem a ideia geral. Não é para você se tornar um mentor esse curso, é para você ter uma ideia geral do que é mentoring. Então, assim, eu tenho procurado assim, fazer um papel meio de missionário, sabe? Para mostrar para as pessoas o que é o mentoring verdadeiro, porque tem que ter cuidado, assim como toda atividade, né? Tem as pessoas que dizem que fazem e não fazem. Esse nome de mentoring, que hoje em dia é chique ser mentor, né? Mas, assim, o que está por trás não é mentoring, não é mentoria. Então, assim, procure saber, porque a utilidade do mentor não é simplesmente profissional, não. O mentor melhora o seu nível de relacionamento com quem quer que seja. É uma, digamos, ferramenta, né, que ela é construída em cima de um relacionamento de qualidade. Então, ser mentor significa também relacionar-se bem e comunicar-se bem com as pessoas. Isso dá um... Só essa vantagem já vale a pena você entender que é mentor e ler um pouco sobre ele. Não precisa ser um cientista, um pesquisador sobre mentor. Basta entender como é que isso funciona. Isso vai trazer muita coisa boa na sua vida. Muito bem. O nível de conflito vai lá para baixo, né? Com Vai, certeza, em vai, todos com os certeza. sentidos. Uhum. Isso nas organizações, então, assim, traz um nível de redução de estresse nas organizações. Com filhos também, né? A gente vê muito isso. Também, com filhos, com cônjuge, com companheiro, companheiro. Paulo, te agradeço muito a sua disponibilidade, a sua atenção. Acho a nossa conversa foi realmente muito interessante. Você trouxe pontos super importantes e eu vou te convidar de novo para a gente ir focando em alguns Eu outros, direi com prazer. tá bom? Muito Tá obrigada, bom? viu? Eu que agradeço.